Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos. Estamos uma vez mais juntos para meditar no Evangelho Dominical e já estamos no 21º domingo do Tempo Comum, a meados do mês de agosto, já a caminhar para o seu final. E o Evangelho de hoje, durante estas férias, leva-nos a meditar sobre a razão de ser das nossas vidas. Porque o leitmotiv, digamos, a palavra principal, a frase principal, o tema principal do Evangelho de hoje é a salvação. Salvar-se-ão muitos ou poucos? Esta é a pergunta que alguém faz a Nosso Senhor. Bom, é uma pergunta muito séria, muito profunda, muito prática também, muito pragmática. Então, eu quero saber se salvam muitos ou se salvam poucos. Não é? Bom, se nós formos ver o Evangelho, caríssimos irmãos, nós vemos que, em primeiro lugar, no final do Evangelho, Nosso Senhor vai dizer que muitos virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Ou seja, a salvação está aberta a todos. Toda a gente é chamada para ir para o céu. Todas as almas, todos os povos, enfim, todas as gentes. Entretanto, há aqui um grande mistério. Quantos se salvam dentre esses todos, dentre essa grande multidão da humanidade? Para entendermos isto, eu vou dar aqui uma imagem de um acontecimento que se deu uma vez com um pintor que pintava Nosso Senhor a bater à porta de uma cabana. E nessa porta, onde ele batia, não havia maçaneta. E a pessoa que viu aquela pintura voltou-se para o pintor e disse: mas veja, você enganou-se, você falhou aqui, porque esqueceu-se de pôr uma maçaneta na porta, porque todas as portas têm maçaneta. E o pintor disse: você tem razão, todas as portas têm uma maçaneta, mas esta porta não tem maçaneta, porque esta porta é a alma de cada pessoa, é o livre-arbítrio de cada pessoa, é o interior de cada pessoa. Jesus bate à porta de todas as almas, mas não há maçaneta exterior, não é Ele que abre a alma, é o interior, é cada um de nós que se abre para Ele, ou que se fecha para Ele, e por isso eu não coloquei maçaneta. Então, esta ideia, né, do interior de cada um, que é único, né, que decide o seu próprio destino, dá-nos uma pista para sabermos quantos se salvam. Bom, primeira coisa, como eu acabei de dizer, todas as almas são chamadas a ir para o céu. Entretanto, esta pergunta tem uma razão de ser. É que havia uma falsa noção de salvação entre os rabinos, entre, digamos, as escolas rabínicas e dentro da própria cultura judaica. É que para os judeus só se salvavam aqueles que faziam parte do povo eleito. Ou seja, só aqueles que tinham recebido as tábuas da lei, só aqueles que praticavam a lei, aqueles que praticavam os costumes, né, concernidos digamos, à salvação dada por Deus no Sinai, só eles poderiam ir para o céu. Ou seja, todos os outros povos, fossem quais fossem, todos os outros povos estavam fadados ao inferno, ou seja, estavam excluídos do reino dos céus. Nosso Senhor, com os seus ensinamentos, certamente levantou muitas dúvidas, colocou muitas questões na cabeça, e por isso é esta pessoa que se aproxima, Nosso Senhor ia para Jerusalém, e alguém lhe pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Bom, além de não serem só os judeus que se salvam, Nosso Senhor certamente indicava isso, mas Nosso Senhor dá a perceber que a salvação não é tão fácil assim. Aliás, o modo como Nosso Senhor apresenta, porque o Nosso Senhor não responde, são muitos ou poucos. Nosso Senhor não é como uma espécie de uma empresa estatística norte-americana que diz 70% salvam-se, 30% perdem-se. Ou então 30%, né, salvam-se, 70% perdem-se. Quer dizer, Nosso Senhor não é para dar dados. Até porque, se nós fôssemos ouvir, por exemplo, imagina Nosso Senhor dissesse cerca de 70% das pessoas até se salvam. Era uma ideia otimista. E certamente muita gente ia pensar: bom, eu não mato, não roubo, logo, há tanta gente aí a fazer tanto mal, né? Tantos acidentes, tantas guerras, tantas bombas, tantos loucos, tantos terroristas, eu não faço mal a ninguém. Bom, eu devo estar nestes 70% que se salvam. Ainda que fosse 50%, eu devo estar dentro dos 50% que se salvam e os outros que se perdem, eu certamente não sou deles. Então, Nosso Senhor não diz isso. Nosso Senhor vai dar uma ideia que até é de facto pouco otimista. Vejam, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor, ao falar também da porta estreita, que é o que ele vai dizer aqui: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. No Evangelho de São Mateus, o Nosso Senhor vai ser mais específico, porque ele irá dizer que larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição.
E o nosso Senhor vai ser assim, bastante pessimista, porque diz que muitos são os que vão por Ele. Ou seja, pelo caminho da perdição vão muitos. Ora, se vão muitos pelo caminho da perdição, parece que são poucos os que se salvam. Então, à partida, o pensamento de Nosso Senhor acerca da salvação dos homens é um pensamento que não parece tão otimista assim como muita gente às vezes quer ver as coisas. É de que, de facto, caríssimos irmãos, existem... Esta questão é uma questão que de séculos, para não dizer de milénios. Há um autor, o Padre Royer Marinho, que tem um livro chamado Teologia da Salvação. Ele dedica 40 páginas desse livro para saber se, de facto, são poucos ou não são poucos aqueles que se salvam. É porque existem, caríssimos irmãos, ou sempre existiram praticamente assim duas escolas. Uma, a escola rigorista, que ninguém se salva. Somos um pequenino rebanho de fiéis, que se vão salvar o resto, vai tudo para o inferno, vai tudo para a perdição. Houve um padre, aliás, um bispo do século XVIII, Massillon, que dizia, de facto, que nós somos o pequenino rebanho de fiéis, que nos vamos salvar o resto. Terá a escola rigorista. São pouquíssimos os que se salvam. Ainda hoje em dia temos a escola rigorista, por exemplo, os testemunhas de Jeová, a seita dos testemunhas de Jeová, defende que só 144 mil se salvam, baseado na Escritura, completamente equivocados, numa leitura que eles fazem do Apocalipse. Eles dizem que só 144 mil. Então imagine, desde o início do mundo, de tantos bilhões de homens que já existiram e ainda vão existir, só 144 mil é que se vão salvar. Quer dizer, até essas pessoas que hoje em dia estão a defender isso, provavelmente não teriam espaço no céu, porque 144 mil não havia mais lugares. A plateia estava cheia, o céu estava cheio, mais ninguém cabria lá dentro. Então é uma escola rigorista. Isso é um absurdo, dizer que o céu tem um limite. Não é isso. Mas depois também caímos no extremo oposto, que são os otimistas. Ai não, ninguém vai para o inferno. Toda a gente se salva, porque não existe maldade humana propriamente. As pessoas são más por causa das circunstâncias, por causa dos ambientes, por causa da sociedade, porque os outros lhes fazem mal, porque não existe maldade humana. Então são os otimistas. E portanto, por causa disso também não existe inferno. Ou se o inferno existe, está vazio. O inferno está vazio. Bom, se está vazio, realmente não está lá a fazer nada, não deve nem existir. Então são essas duas escolas. Mas o que Nosso Senhor, digamos, eu não vou entrar aqui, não vou dizer que sou de um lado ou do outro dessa escola, o que parece é que Nosso Senhor é muito sério, porque Ele diz, esforçai-vos por entrar na porta estreita. Então Nosso Senhor parece mais tendente a ir pelo lado do rigorismo, parece. Para tentar equilibrar um pouquinho aqui a situação, recordo-me de uma frase de um padre, um orador famosíssimo francês do século XIX, Padre Montsabré, e ele dizia assim que, tendo em face esta pergunta, se são poucos os que se salvam, ele dizia assim, bom, os rigoristas vão-me dizer que Jesus oculta a justiça dele para não perturbar os timorados, ou seja, aquelas pessoas ficam perturbadas, desesperadas, porque podem perder a sua alma, então Jesus oculta aqui o rigor da sua justiça. Parece, quando dizes a porta estreita. E ele dizia assim, o Padre Montsabré, mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que é outra coisa, é o contrário disso. É que na realidade Jesus aqui está até a ocultar a sua misericórdia. Porque Ele muito facilmente, se revelasse a sua misericórdia, nós cairíamos, assim, escorregávamos facilmente aquele defeito tão horroroso chamado a presunção. Ou seja, se Nosso Senhor explicasse que o céu, muitas pessoas vão para o céu, apesar dos poucos méritos, apesar da pouca virtude, apesar da vida de pecado, porque Ele é misericordioso e em certas circunstâncias dá uma graça e de repente a pessoa arrepende-se, apesar da vida péssima que teve. Então, se Ele dissesse isso, muitas pessoas iam presumir que se salvar-se-iam assim facilmente. Então, tanto mais, ele recorda isso, esse padre, que nos últimos séculos o Sagrado Coração de Jesus apareceu, a Santa Margarida Maria Alacoque, bom, mais tarde apareceu, ele não era vivo já, mas apareceu a Santa Faustina. Isso que significa o quê? Há aqui realmente um equilíbrio, não é o rigorismo, nem é o otimismo. Até o quê? Bom, aqui, caríssimos irmãos, nós temos de ver o seguinte, é que a questão da salvação, bom, para já toca-nos a cada um. Todos nós queremos saber, cada um de nós quer saber se vai salvar, se tem fé, se acredita que há o céu, se acredita que há uma condenação também.
Então, todos nós queremos saber, não é, se nos vamos salvar. E aqui entra o problema do mal. Aqui entra o problema da porta. Quem abrirá a porta para o Senhor? Porque o Senhor a todos bate à porta. O Salmo de hoje diz: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho. Jesus quer ir a todos os quadrantes, bater à porta de toda a gente. E há uns que abrem, outros não abrem. Há uns que de facto se salvar-se-ão e outros se condenarão. Não é? Nós vimos que até nos Evangelhos muitas das parábolas do Nosso Senhor falam desse binómio. Os que se salvam e os que se perdem. Não é? Os justos e os injustos. Por exemplo, a parábola dos talentos. Aquele que se faz render os talentos que o Senhor lhe dá. Aquele que é preguiçoso e que os guarda. As virgens, aquelas que estão à espera do seu Senhor. As outras que adormecem e não querem saber do Senhor para nada. Depois nós temos também o pobre Lázaro, que vai para o céu, e o rico, que nem tem nome, e que é condenado às chamas eternas. Então nós vimos muitas outras situações em que o Nosso Senhor fala realmente destes dois aspectos, os que se salvam e os que se condenam. E aqui entra realmente este aspecto, né, do livre-arbítrio de cada um. Cada um de nós, ainda mais agora nestas férias, nós podemos pensar um pouco mais, desanuviar um pouco mais do trabalho, pensar, refletir sobre a vida. Nós devemos pensar, entre os que se salvam, Nosso Senhor não diz se são muitos ou são poucos, mas Nosso Senhor diz uma pista que é muito importante. Nosso Senhor não é otimista para a salvação, não é. Nosso Senhor vai dizer, esforçai-vos, como Ele diz aqui, vou ler até. Jesus respondeu, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Muitos vão tentar entrar na porta e não conseguem. Então, esforçar. Ou seja, para ir para o céu, caríssimos irmãos, está aqui a palavra esforçar. Aliás, a palavra do latim, na Vulgata, essa tirada do grego, é a palavra contenda. Ou seja, isto não é simplesmente um esforçar, é fazer uma guerra, fazer uma luta para ir para o céu. Ou seja, ninguém vai para o céu sem esforço. Aquelas pessoas que pensam, porque eu nasci, fui batizada, porque eu nasci católica, já vou para o céu, já estou garantido. Não vai para o céu. Se a pessoa não faz um esforço para ir para o céu, o que é fazer o esforço? Porque a gente vê tanta gente a fazer esforço para ficar delgado, para ficar bem de saúde, a fazer esforço para ter uma boa amizade, a fazer esforço para ser conhecido, a fazer esforço para fazer propaganda de si mesma, a fazer esforço para conseguir um bom trabalho, a fazer esforço para, enfim, para tirar boas notas, enfim, coisas até boas e ilícitas. E para ir para o céu? Porque Jesus diz, para ir para o céu é preciso fazer esforço. É preciso lutar. Quem não luta, é só fazer um exame de consciência. Quem não faz o mínimo trabalho para ir para o céu, quem não vai à missa, quem não procura rezar, quem não procura vencer os seus defeitos, quem não procura crescer naquela virtude que sabe que, enfim, que tem propensão, mas que não faz o mínimo esforço, quem não procura lutar, realmente pensa bem na sua vida. Bom, isto por um lado é o esforço. Por outro lado, nós temos também a porta que é estreita. A porta que é estreita é muito fácil, porque Nosso Senhor dizia, larga é o caminho que leva à perdição. O que é a porta estreita? É que nós temos de sacrificar para entrar à capela. Primeiro temos de ter atenção na porta. A porta é aquela, eu não vou bater na parede, eu tenho de entrar pela porta. Não é? Por um lado. Por outro lado, é que eu, para entrar na porta, uma vez que ela é estreita, eu não vou carregar as coisas todas que eu quero. Amizades, objetos, como isto para mim é felicidade, é o céu na terra. Não. Você vai ter de largar isso, vai ter de escolher ou o céu, ou a mim, Jesus, no céu, eu sei a tua recompensa demasiadamente grande, ou você vai querer ficar aqui, porque essas coisas não passam na porta. E você tem de fazer, lá está, um esforço, tem de fazer um sacrifício, tem de abdicar de muita coisa. Porque às vezes é uma coisinha, às vezes é uma amizade, às vezes é uma indolência qualquer, a pessoa não vai à missa, não reza. Porquê? Porque tem um defeitozinho, tem uma amizadezinha que aprende e que não deixa seguir o caminho que leva à porta do céu. Então, caríssimos irmãos, nós temos de ter muito, sobretudo agora nestes tempos de férias, que pensemos neste assunto. Quantos se salvam? E eu vou-me salvar? Não é? E depois Nosso Senhor ainda vai ser mais objetivo. A pessoa vai bater à porta e dizer, abre-nos, Senhor. E vai dizer, não sei de onde sois. Não, mas nós comemos e bebemos contigo. Ou seja, nós participámos em procissões, nós fomos à missa,
e Nosso Senhor não nos reconhece. Não sabe de onde somos. Porquê? Porque nós estávamos lá, mas não éramos conhecidos pelo Senhor. Estávamos apenas lá de fachada, porque a nossa vida era completamente contrária ao desejo que Ele tinha para o modo de nós vivermos. Ele desejava que nós vivêssemos de uma forma condigna, desejava que nós fôssemos caminhando continuamente para essa porta, e nós vivemos de uma forma contrária. Apenas aparecíamos de vez em quando lá, éramos comensais, e depois fazíamos uma vida completamente contrária ao que Ele pedia de nós. Nós sabemos que temos a vida inteira garantida se cumprirmos com os seus mandamentos. Então, não basta comer diante do Senhor, não basta participar, é preciso a pessoa esforçar-se, tirar os defeitos, tirar aquilo que nos afasta dele, tirar aqueles maus tempos perdidos, tirar tanta coisa da nossa vida e colocar outras coisas que são boas, que nos levam para o caminho da salvação. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir neste Evangelho, vamos pedir neste domingo, que Nosso Senhor nos ensine, nos mostre, Ele já mostrou o caminho, mas que, sobretudo, que nos faça ter em atenção o que é que Ele quer, o que é necessário para que eu abra a porta. Em cada uma das nossas casas, da nossa alma, Ele vai batendo. O que é preciso para que eu lhe abra a porta e para que Ele me ensine o caminho do céu. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nestas férias, neste tempo em que estamos assim num remanso da nossa vida, possamos meditar nestes assuntos. E uma vez que todos nós gostávamos de saber a resposta, que queiramos que essa resposta também seja a nossa resposta. Senhor, eu quero ir para o céu. Senhor, a minha alegria é caminhar para vós. Eu sei que a porta é estreita e eu estou disposto ao sacrifício, eu estou disposto a abandonar uma série de coisas para ir ter convosco. Que Nossa Senhora me ajude a fim de alcançar tal graça. A graça da minha vida, a graça da salvação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.